Seção 4. Da contagem dos votos. Artigo 173. Resolvidas as impugnações, a Junta passará a apurar os votos. Parágrafo único. Na apuração, poderá ser utilizado o sistema eletrônico a critério do Tribunal Superior Eleitoral e na forma por ele estabelecida. Artigo 174. As cédulas oficiais, à medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da Junta. Parágrafo 1º. Após fazer a declaração dos votos em branco e antes de ser anunciado o seguinte, será posto na cédula, no lugar correspondente à indicação do voto, um carimbo com a expressão em branco, além da rubrica do presidente da turma. Segundo, o mesmo processo será adaptado para o voto nulo. Terceiro, não poderá ser iniciada a apuração dos votos da urna subsequente sob as penas do artigo 345, sem que os votos em branco da anterior estejam todos registrados pela forma referida no parágrafo 1º. Quarto, as questões relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade. Artigo 175. Serão nulas as cédulas, inciso 1, que não corresponderem ao modelo oficial. 2. Que não estiverem devidamente autenticadas. 3. Que contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto. Parágrafo 1º. Serão nulos os votos em cada eleição majoritária, inciso 1, quando forem assinalados os nomes de 2 ou mais candidatos para o mesmo cargo. 2. Quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a manifestação da vontade do eleitor. Segundo, serão nulos os votos em cada eleição pelo sistema proporcional, inciso 1, quando o candidato não for indicado através do nome ou do número, com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas de outro partido, e o eleitor não indicar a legenda. 2. Se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao mesmo cargo, pertencentes a partidos diversos ou indicando apenas os números, ou fizer também de candidatos de partidos diferentes. 3. Se o eleitor, não manifestando preferência por candidato ou o fazendo de modo que não se possa identificar o de sua preferência, escrever 2 ou mais legendas diferentes no espaço relativo à mesma eleição. 4. Não tem. Parágrafo 3º. Serão nulos para todos os efeitos os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Quarto, o disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. Artigo 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda nas eleições pelo sistema proporcional, inciso 1, se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de sua preferência. 2. Se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo partido. 3. Se o eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato do mesmo partido. 4. Se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido.
Artigo 177. Na contagem dos votos para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, observar-se-ão ainda as seguintes normas. Inciso 1. A inversão, omissão ou erro de grafia do nome ou prenome não invalidará o voto, desde que seja possível a identificação do candidato. 2. Se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número correspondente a outro da mesma legenda ou não, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome foi escrito, bem como para a legenda a que pertence. 3. Se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato e a legenda de outro partido, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome ou número foi escrito. 4. Se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato a deputado federal na parte da cédula referente a deputado estadual ou vice-versa, o voto será contado para o candidato cujo nome ou número foi escrito. 5. Se o eleitor escrever o nome ou o número de candidatos em espaço da cédula que não seja o correspondente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, será o voto computado para o candidato e respectiva legenda conforme o registro. Artigo 178. O voto dado ao candidato a presidente da República entender-se-á dado também ao candidato a vice-presidente, assim como dado aos candidatos a governador, senador, deputado federal nos territórios, prefeito e juiz de paz, entender-se-á dado ao respectivo vice ou suplente. Artigo 179. Concluída a contagem dos votos, a junta ou turma deverá, inciso 1, transcrever nos mapas referentes à urna a votação apurada. 2. Expedir boletim contendo o resultado da respectiva sessão, no qual serão consignados o número de votantes, a votação individual de cada candidato, os votos de cada legenda partidária, os votos nulos e os em branco, bem como recursos se houver. Parágrafo 1º. Os mapas, em todas as suas folhas, e os boletins de apuração serão assinados pelo presidente e membros da junta e pelos fiscais de partido que o desejarem. Segundo o boletim a que se refere, e este artigo obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, podendo, porém, na sua falta, ser substituído por qualquer outro expedido por tribunal regional ou pela própria Junta Eleitoral. Terceiro, um dos exemplares do boletim de apuração será imediatamente afixado na sede da junta, em local que possa ser copiado por qualquer pessoa. Quarto, cópia autenticada do boletim de apuração será entregue a cada partido por intermédio do delegado ou fiscal presente, mediante recibo. Quinto, o boletim de apuração ou sua cópia autenticada com a assinatura do juiz e, pelo menos, de um dos membros da junta, podendo ser apresentado ao Tribunal Regional nas eleições federais e estaduais, sempre que o número de votos constantes dos mapas recebidos pela comissão apuradora não coincidir com os nele consignados. Sexto, o partido ou candidato poderá apresentar o boletim na oportunidade concedida pelo artigo 200, quando terá vista do relatório da comissão apuradora ou antes, se durante os trabalhos da comissão tiver conhecimento da incoincidência de qualquer resultado. Sétimo, apresentado o boletim, será aberta a vista aos demais partidos pelo prazo de 2 dias, os quais somente poderão contestar o erro indicado com a apresentação de boletim da mesma urna, revestido das mesmas formalidades. Oitavo, se o boletim apresentado na contestação consignar outro resultado, coincidente ou não com o que figurar no mapa enviado pela junta, a urna será requisitada e recontada pelo próprio Tribunal Regional, em sessão.
Nono, a não expedição do boletim imediatamente após a apuração de cada urna e antes de se passar à subsequente, sob qualquer pretexto, constitui o crime previsto no artigo 313. Artigo 180. O disposto no artigo anterior e em todos os seus parágrafos aplica-se às eleições municipais, observadas somente as seguintes alterações. Inciso 1. O boletim de apuração poderá ser apresentado à Junta até 3 dias depois de totalizados os resultados, devendo os partidos ser cientificados, através de seus delegados, da data em que começará a correr esse prazo. 2. Apresentado o boletim, será observado o disposto nos parágrafos 7º e 8º do artigo anterior, devendo a recontagem ser procedida pela própria Junta. Artigo 181. Salvo nos casos mencionados nos artigos anteriores, a recontagem de votos só poderá ser deferida pelos tribunais regionais em recurso interposto imediatamente após a apuração de cada urna. Parágrafo único. Em nenhuma outra hipótese poderá a Junta determinar a reabertura de urnas já apuradas para recontagem de votos. Artigo 182. Os títulos dos eleitores estranhos à sessão serão separados para remessa depois de terminados os trabalhos da Junta, ao juiz eleitoral da zona neles mencionadas, a fim de que seja anotado na folha individual de votação o voto dado em outra sessão. Parágrafo único. Se, ao ser feita a anotação, no confronto do título com a folha individual, se verificar incoincidência ou outro indício de fraude, serão autuados tais documentos e o juiz determinará as providências necessárias para a apuração do fato e consequentes medidas legais. Artigo 183. Concluída a apuração e antes de se passar à subsequente, as cédulas serão recolhidas à urna, sendo esta fechada e lacrada, não podendo ser reaberta senão depois de transitada em julgado a diplomação, salvo nos casos de recontagem de votos. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no presente artigo, sob qualquer pretexto, constitui o crime eleitoral previsto no artigo 314. Artigo 184. Terminada a apuração, a Junta remeterá ao Tribunal Regional, no prazo de 24 horas, todos os papéis eleitorais referentes às eleições estaduais ou federais, acompanhados dos documentos referentes à apuração, juntamente com a ata geral dos seus trabalhos, na qual serão consignadas as votações apuradas para cada legenda e candidato e os votos não apurados com a declaração dos motivos por que o não foram. Parágrafo 1º. Essa remessa será feita em invólucros fechado, lacrado e rubricado pelos membros da Junta, delegados e fiscais de partido, por via postal ou sob protocolo, conforme for mais rápida e segura a chegada ao destino. Segundo, se a remessa dos papéis eleitorais de que trata este artigo não se verificar no prazo nele estabelecido, os membros da Junta estarão sujeitos à multa correspondente à metade do salário mínimo regional por dia de retardamento. Terceiro, decorridos 15 dias sem que o Tribunal Regional tenha recebido os papéis referidos neste artigo ou comunicação de sua expedição, determinará ao corregedor regional ou juiz eleitoral mais próximo que os faça apreender e enviar imediatamente, transferindo-se para o Tribunal Regional a competência para decidir sobre os mesmos.
Artigo 185. 60 dias após o trânsito em julgado da diplomação de todos os candidatos eleitos nos pleitos eleitorais realizados simultaneamente e prévia publicação de edital de convocação, as cédulas serão retiradas das urnas e imediatamente incineradas, na presença do juiz eleitoral e em ato público, vedado a qualquer pessoa, inclusive ao juiz, o seu exame na ocasião da incineração. Parágrafo único. Poderá ainda a Justiça Eleitoral, tomadas as medidas necessárias à garantia do sigilo, autorizar a reciclagem industrial das cédulas, em proveito do ensino público de primeiro grau ou de instituições beneficentes. Artigo 186. Com relação às eleições municipais e distritais, uma vez terminada a apuração de todas as urnas, a Junta resolverá as dúvidas não decididas, verificará o total dos votos apurados, inclusive os votos em branco, determinará o quociente eleitoral e os quocientes partidários e proclamará os candidatos eleitos. Parágrafo 1º. O presidente da Junta fará lavrar por um dos secretários a ata geral concernente às eleições referidas neste artigo, da qual constará o seguinte: inciso 1, as sessões apuradas e o número de votos apurados em cada urna. 2. As sessões anuladas, os motivos por que foram e o número de votos não apurados. 3. As sessões onde não houve eleição e os motivos. 4. As impugnações feitas, a solução que lhes foi dada e os recursos interpostos. 5. A votação de cada legenda na eleição para vereador. 6. O quociente eleitoral e os quocientes partidários. 7. A votação dos candidatos a vereador, incluídos em cada lista registrada na ordem da votação recebida. 8. A votação dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e a juiz de paz, na ordem da votação recebida. Segundo, cópia da ata geral da eleição municipal, devidamente autenticada pelo juiz, será enviada ao Tribunal Regional e ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 187. Verificando a junta apuradora que os votos das sessões anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar poderão alterar a representação de qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo princípio majoritário nas eleições municipais, fará imediata comunicação do fato ao Tribunal Regional, que marcará, se for o caso, dia para renovação da votação naquelas sessões. Parágrafo 1º. Nas eleições suplementares municipais, observar-se-á, no que couber, o disposto no artigo 201. Segundo, essas eleições serão realizadas perante novas mesas receptoras, nomeadas pelo juiz eleitoral e apuradas pela própria junta que, considerando os anteriores e os novos resultados, confirmará ou invalidará os diplomas que houver expedido. Terceiro, havendo renovação de eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito, os diplomas somente serão expedidos depois de apuradas as eleições suplementares. Quarto, nas eleições suplementares, quando se referirem a mandatos de representação proporcional, a votação e a apuração far-se-ão exclusivamente para as legendas registradas.